Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Faz a Conta da FEComércio. Esta é uma edição especial da Semana do Empreendedor e hoje vamos conversar sobre liderança. Eu sou a Natália Rangel, integrante do marketing da FEComércio, e vou conversar com o professor de gestão do Senac RS, Henrique Canfield. Henrique, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, Natália, pelo convite. Obrigado, FEComércio, pelo convite. É uma honra aí poder estar dividindo com vocês, né, a participação no podcast da FEComércio. Obrigado. Henrique, nós temos algumas perguntas aqui que separamos para conseguir falar um pouco mais sobre liderança e gestão. Então, podemos dizer que o líder, por um período, foi entendido como uma pessoa que ocupa um cargo de gestão nas empresas. Hoje sabemos que ser líder tem um outro significado. Poderia explicar a evolução desse conceito? Sim, Natália, com certeza. E não só no passado, hoje ainda existe isso, né, do profissional ele ocupar um cargo de gestão e ser considerado um líder. E hoje, quando a gente fala em liderança, ela está muito mais ligada a um processo, né, que demora um tempo para eu ganhar a confiança da minha equipe e a minha equipe definir se eu sou um líder ou não. E as empresas mais tradicionais, sim, buscam algum profissional para ocupar um cargo, né, de chefia, muitas vezes, né, mas que também deve conduzir resultados. E hoje se vê que a preocupação em ser líder é muito mais de engajar pessoas, incentivar pessoas, estimular a equipe para que possa, sim, também ter o resultado, mas de uma forma muito mais humana, com coesão de time, e ligado muito aos valores das pessoas, né? Por que eu vou fazer aquilo? Eu vou fazer só aquilo porque meu chefe está me pedindo ou aquilo faz sentido para mim? Então, hoje o processo de liderança está muito ligado a um propósito maior. Sim. E pela tua experiência, essas características de liderança é algo nato ou que a gente consegue desenvolver? Como ocorre, assim, esse processo de construção das lideranças nas empresas? Até a década de 70, se pensava que a liderança ela era nata, né? Se nascia com essa competência, e depois foi se vendo que não. Qualquer profissional pode desenvolver a competência da liderança. É claro que dependendo do perfil comportamental, tem pessoas que vão nascer com certas características mais fortes, como comunicação, como a própria liderança, iniciativa. Então são algumas características fundamentais para a liderança. Então se acreditava que ou se nascia líder ou não se podia ser líder nenhum. E não, e se viu que se eu treinar, se eu desenvolver a minha equipe, se eu me desenvolver, eu posso sim ser um líder. Peter Drucker, que é o pai da administração moderna, ele sempre falava isso. Qualquer pessoa pode ser desenvolvida como líder, desde que, né, se desenvolva, treine, busque melhorar e busque se conhecer também antes de querer liderar uma equipe. Então hoje é possível sim qualquer pessoa se tornar líder. Claro que umas vão ter mais dificuldades do que as outras, mas com treinamento, com empenho, com persistência, é possível sim liderar uma equipe. Perfeito. Em muitas empresas é comum pessoas com alto domínio técnico sejam promovidas para liderarem as equipes, né? Ocorre empresas de TI, de RH, do varejo, né? E muitas vezes o grande especialista torna-se o líder da equipe, né? Do dia para a noite. Como preparar-se para isso? Sim, Natália, isso é bem comum acontecer, né? A pessoa, por ter um alto conhecimento técnico de processos, se acaba vendo muitas vezes que não, então é ela que tem que estar à frente de uma equipe. Só que aí que às vezes acontece o engano, né? E muitas vezes eu digo que é melhor tu demorar para contratar, né? Ficar com um profissional a menos na equipe do que contratar errado ou do que promover errado. O custo que tu tens de promover errado ou contratar errado é muito maior se tu ficar com um elemento a menos na tua equipe. Então isso a gente vê muito no exemplo de vendas, por exemplo, né? E a TI também, né? Domina todos os processos, é um bom vendedor, conhece
todas as siglas, conhece tudo da parte técnica, mas às vezes não está adaptado na cultura da empresa, que é fundamental, não tem uma boa comunicação, porque geralmente é um trabalho um pouco solitário, né, na parte de TI, ele, claro que se comunica com pessoas, mas não tem essa grande interação, e aí a gente acredita que por ter esse domínio técnico, a pessoa está pronta para liderar, e aí que a gente se engana, porque as competências da TI, e isso eu falo, as competências técnicas, elas são diferentes das comportamentais, e quando eu passo, né, de nível de liderança, de me liderar para liderar uma equipe, seja 1, 2, 3 profissionais, eu já preciso ter uma visão de gestão do tempo completamente diferente. Eu preciso desenvolver outras competências, né? E uma delas é a liderança. Então nem sempre, né, não é uma regra também, aquele profissional que tem totalmente domínio técnico dos processos, nem sempre ele vai estar pronto e nem sempre ele vai ser um bom líder. Por quê? Porque a partir daquele momento ele passa a ser responsável por pessoas, né? Então a gente tem que tomar cuidado para não promover só pela competência técnica, e sim pela habilidade de conduzir pessoas. Então, pela tua experiência assim, em sala de aula e com treinamento que tu fazes de liderança, quais são os erros mais comuns que as pessoas em cargos de gestão cometem, sem se darem conta? Eu acho que os erros mais comuns, assim, é pensar em treinamentos genéricos, né? Cada pessoa dentro do ambiente corporativo, Natália, ela se motiva por algo. Nós somos motivados pelos nossos valores, né? Então, hoje eu trabalho no Senac porque algo me motiva para trabalhar no Senac, né? Com certeza tu trabalha na FEComércio porque algo te motiva. E quando nós fizemos treinamentos genéricos, ou seja, iguais para o Henrique e para a Natália, a probabilidade de ter resultado é muito menor, porque daqui a pouco um treinamento para desenvolver uma nova habilidade não é aquilo que o Henrique precisa, mas é aquilo que a Natália precisa muitas vezes, e vice-versa. Então, muitas vezes os treinamentos eles não são personalizados de acordo com o PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual. Se eu quero atingir determinado posto aqui no Senac, eu tenho que me preparar para esse determinado posto. Se tu trabalhasse comigo no Senac e quisesse ir para um outro lado, né, do viés da tua carreira, a tua preparação ela tinha que ser personalizada. Então, treinamentos genéricos, eu acho um grande erro quando o líder ele se dispõe, né, a treinar as pessoas. O outro grande erro é não conhecer a equipe. Isso eu sempre falo, né? Eu preciso conhecer as pessoas que trabalham comigo, as suas necessidades, os seus objetivos profissionais, os seus valores, quais são os fatores que o motivam a trabalhar nessa ou naquela organização. O segundo aspecto também é o terceiro aspecto, é um aspecto muito básico, né, que a gente fala, acaba sendo clichê, mas eu não consigo liderar sem dar exemplo. É fundamental o exemplo em tudo, horário, postura, roupa adequada para determinado local. E eu acho que o quarto a gente pode definir entre quatro, né? 4 situações, na verdade, né? 4 exemplos. Não, de alguma forma, não estabelecer um elo de confiança, né? Sem confiança, eu não consigo liderar. Então, nesse processo de liderança que a gente vem falando, uma das partes desse processo de liderança é estabelecer a confiança. Se eu não confiar no meu liderado, eu não vou extrair o melhor dele. Se meu liderado não confiar em mim, eu não vou conseguir ser um bom líder. Então, estabelecer um elo, buscar primeiro estabelecer esse elo de confiança, para depois sugerir, querer mudar processo, cultura. Então, o elo de confiança é fundamental. Acho até que, de certa forma, tu já respondeu a próxima pergunta que eu tinha preparado, mas vamos lá. É uma grande dificuldade encontrada por líderes é manter o alto nível de comprometimento das equipes, né? Acho que entra essa questão de confiança, né? Como manter as equipes engajadas. Sim, Natália, é um grande desafio da liderança, né? Manter equipes engajadas, né? Como que eu engajo o Henrique e a Natália se eles são motivados por situações diferentes, né? Então, é um desafio para o líder. Então, sim, estabelecer um elo de confiança, mas também
eu vou conseguir manter minha equipe motivada se eu mostrar para ela um propósito de trabalho. E eu só vou conseguir engajar se eu entender o que realmente ela quer naquele ambiente, se ela quer ser promovida, se ela não quer, se ela está ali só de passagem. Então, entender os objetivos profissionais fica muito mais fácil para mim poder manter uma equipe engajada. E claro, também, né, de cada pessoa, né? De cada pessoa. E também, pelo outro lado, Natália, entender as necessidades, os pontos de melhorias, né? O que determinado elemento da minha equipe precisa desenvolver, né? De repente, alguém precisa desenvolver o lado mais técnico, um outro profissional precisa entender um pouco mais dos processos da empresa, né? Se colocar à disposição também para ver quais que são as suas dificuldades no dia a dia, para que tu possa ter uma evolução profissional. Vamos lá, próxima. Segundo o relatório do Fórum Econômico Mundial de 2020, o futuro do trabalho terá maior valorização das competências subjetivas, ou seja, as soft skills. Poderia falar mais sobre elas e por que as lideranças precisam olhar para essas competências? Certo, muito legal esse dado do Fórum Mundial. Quando nós falamos de competências técnicas, são aquelas que são facilmente quantificáveis, né? Se eu perguntar para ti, Natália, tu sabe mexer no Excel? E tu diz para mim, não sei, Henrique. Eu coloco um computador na tua frente e tu vai me provar se tu sabe ou não, né? Vai estar me demonstrando. Isso são as hard skills. Quando tu traz, né, a pesquisa do Fórum Mundial em soft skills, são competências comportamentais. E eu vejo, tu já deve ter visto, né? As pessoas ser contratadas pelo currículo e ser demitida pelo comportamento. Isso é algo que é muito clássico, né? Não é de hoje, Natália, mas é muito rotineiro ainda, porque não adianta eu ter um currículo farto, cheio de conhecimento, cheio de cursos, se eu não tiver uma habilidade básica, que é a capacidade que eu tenho de me relacionar com as pessoas. Então, relacionamento interpessoal é uma soft skills. Inteligência emocional para saber lidar com situações de pressão é uma soft skills. Criatividade para resolver problemas complexos na organização, que cada vez mais é exigida, é uma soft skills. Então, soft skills são habilidades comportamentais. É o meu comportamento. Por quê? Porque quando eu preciso desenvolver uma competência técnica, um curso, uma palestra, um treinamento, uma pós-graduação, muito provavelmente vai me resolver. Agora, quando eu tenho que melhorar algo comportamental, é muito mais profundo, né? E é muito mais difícil para o líder, de alguma forma, desenvolver competências comportamentais com a sua equipe. Aí está ligado um pouco à parte genética, o perfil comportamental, o conjunto de crenças e valores, a forma que nós somos criados, o tipo de ensino que nós recebemos. Então, soft skills, como eu falei, criatividade, inteligência emocional, saber lidar sob pressão. Então, essas habilidades, elas são vistas porque elas são fundamentais no dia a dia. Se eu pegar um médico e pegar alguém da TI ou pegar um professor, todos nós precisamos de inteligência emocional para saber lidar com o paciente, para saber lidar com o aluno, né, para saber lidar com as pressões lá da TI, com os prazos. Então todos nós precisamos. E esse dado que tu traz porque é muito mais difícil desenvolver soft skills do que competências técnicas, né, que é as hard skills. Então, cada vez mais isso está sendo valorizado no mercado de trabalho. Principalmente, né, o que eu vejo assim, uma crescente é a criatividade para resolver problemas complexos na organização. Perfeito. E quais são as características que um líder precisa ter para liderar equipes no contexto atual? Algo de novo para o futuro que as pessoas precisam buscar no presente? Olha, Natália, esse podcast vai ficar um pouco para a história, porque a gente está gravando ele no meio de uma pandemia, né? Então, o comportamento do consumidor lá para o pessoal de marketing tem muito estudo a partir de agora, né? Como nós mudamos o nosso comportamento durante a pandemia. E o líder também, né? E o líder também, porque aquele líder que era um pouco mais... gostava muito de comando e controle, de controlar, né? Aí agora a equipe está em home office, eu estou em home office, como é que eu controlo a minha equipe agora? Então, algumas características que eu acho que foram desenvolvidas, talvez nem foram desenvolvidas um pouco mais, né,
E não só, quando a gente fala em liderança, não é só eu que de repente estou à frente de uma equipe, mas é uma autoliderança, né? Eu acredito que autoliderança, sim, competência digital cada vez mais. O líder, se não tiver, eu nem falo em posicionamento digital, mas uma competência digital, quais são as plataformas de comunicação síncronas, quais são as plataformas de comunicações assíncronas, quais são as plataformas, né, de webconferência. Então, o desenvolvimento de competências digitais para a liderança é fundamental, né, fundamental. Tecnologias educacionais, daqui a pouco, para poder treinar a equipe. Eu acho que isso foi o que foi mais desenvolvido durante esse período de pandemia. Mas eu acho que a característica mais importante do líder, querendo ou não, hoje em dia, no mundo que a gente vive, é ser um pouco mais humano e entender que por trás da Natália existem sonhos, existem desejos, existem expectativas iguais aos do chefe dela, né? Nós não somos diferentes. As posições, às vezes, na organização, elas são diferentes. Então, os desejos são os mesmos, né? Como eu tenho desejo, o meu funcionário também tem um sonho, né? Entender que por trás da Natália existe uma família também, né? Então, essa parte mais humanizada, né? Eu acho que a pandemia nos trouxe um conceito muito grande de solidariedade, e eu acho que isso vai se estender às equipes, né? Então, mas se eu desse para terminar aqui essa pergunta, Natália, eu acho que o novo líder, ele vai ser um pouco mais completo, né, no que tange assim a humanização da equipe, mas ao mesmo tempo um pouco mais distante da equipe, né? É meio contraditório um pouco, mas a gente vai se estender por um bom tempo. Então, de certa forma, a pandemia ajudou, né, nessa questão. Exatamente, a pandemia ajudou a que a gente desenvolvesse novas habilidades, né? Então, ao mesmo tempo, eu vou ter que ser muito humano, muito próximo, mas muito provavelmente eu não vou estar exatamente próximo fisicamente, né? Talvez seja isso aí uma característica, uma habilidade do futuro da liderança. Henrique, para fechar o assunto, então, muitas pessoas acham que para ser líder é preciso ocupar cargo de gestão, mas dentro do contexto de cada um, também é possível exercer a autoliderança, que tu falaste agora. Qual a sua importância? Olha, Natália, muitas vezes nós somos contratados, né, a função que nos dão lá na empresa, a função de chefia, né, de gestão, ela requer que eu tenha competência da liderança, certo? Agora, para eu ser líder, eu não preciso de um cargo de liderança. Eu já vi em algumas empresas, estagiários, ter mais influência do que pessoas que já estão há 2, 3 anos na empresa. Ah, mas por que, Henrique? Por que um estagiário é mais líder do que uma pessoa que já está há 2, 3 anos? Pela capacidade de influenciar. Liderança, Natália, é influência, nada mais, nada menos do que isso. A capacidade que eu tenho de influenciar pessoas, influenciar o meu time. E quando eu falo influenciar, é influenciar por um objetivo comum e positivo. É diferente de manipular, né? A capacidade que eu tenho de influenciar por um objetivo comum e um objetivo positivo. Então, de alguma forma, muitas vezes o cargo requer a competência da liderança, mas para eu ser líder eu não preciso ter esse cargo. Por quê? Porque liderança é diferente de cargo. Liderança é o nosso comportamento. Então, o meu sucesso e o meu insucesso profissional, ele vai estar totalmente ligado ao meu comportamento, ou seja, a capacidade que eu tenho de me relacionar com as pessoas no ambiente corporativo. Eu posso ser um excelente profissional de currículo. Agora, se eu não tiver capacidade, habilidade de lidar com as pessoas, com as dificuldades, com os perfis diferentes, com as diversidades de pessoas na organização, com as adversidades de desafios, eu não vou ter sucesso. Isso é muito mais importante do que qualquer competência técnica. Então, sim, para eu ocupar um cargo, às vezes, eu preciso da competência da liderança. Agora, para eu ser líder, eu não preciso de cargo algum. Por quê? Porque é capacidade de comunicação e influência. E é claro, né, tu falou da autoliderança, fica muito difícil eu querer conduzir um time se eu não conseguir me conduzir, né? Então, nas minhas aulas, eu sempre pergunto, a primeira pergunta que eu faço no primeiro dia de aula é: quem aqui é líder?
né? E eu sempre vejo que alguns levantam o braço, outros não. Os que levantam o braço, não, Henrique, eu tenho 2, 3 pessoas na minha equipe, né? E você que não levantou o braço? Não, porque eu não tenho equipe nenhuma, então eu não sou líder. Mas não, a gente lidera no mínimo uma pessoa, né, Natália? Que somos nós mesmos. Então a gente lidera uma pessoa. Tomamos decisões. E nós participamos de outras redes também, né? A família, os amigos, que de certa forma também a gente pode desenvolver essas habilidades, né? Perfeito. De repente, lá no meu trabalho eu não sou visto como um líder, mas no grupo de futebol eu sou, no grupo da bike eu sou, lá na família, quando tem um problema, me procuram eu, porque sabe que de repente eu vou saber lidar com a situação. Então a autoliderança é o primeiro passo para que eu possa me tornar realmente um líder, né, independente da organização que eu passar. E cabe ressaltar também, Natália, para finalizar, que a liderança é um processo, né? Por mais que eu seja um excelente profissional, quando eu assumo uma equipe, ali não está dizendo que eu sou líder, não. Quem vai dizer que eu sou líder ou não vai ser a minha equipe. A minha equipe que vai dizer que eu sou um líder ou não. Eu posso até achar que eu sou, né? Mas quando eu virar as costas, né? Não, Henrique não é um líder, não. Henrique é um chefe que está ocupando um cargo aqui. Por quê? Porque a liderança é um processo de conhecer a equipe, conhecer os motivadores, conhecer o processo da empresa, adaptação à cultura organizacional, que é muito importante. A cultura, ou ela derruba uma empresa, ou ela faz a empresa se destacar. Então, a autoliderança é o primeiro passo para que eu possa liderar, seja uma equipe de 2 pessoas ou de 1.000 pessoas. Então tá, Henrique, eu aprendi bastante aqui nesse podcast, agradeço a tua participação, né? O Henrique, que é professor da área de gestão e liderança do Senac RS, agradeço mesmo, né? Nosso podcast faz a conta da FEComércio e agradeço também os ouvintes por estarem aqui conosco. Até o próximo episódio. Obrigado, Natália e FEComércio, pelo convite, e até o próximo episódio. Muito obrigado.